O sinal tá caindo, já é a segunda vez que tá caindo o sinal da nossa live aqui, onde nós estamos compartilhando conteúdo relacionado a como fazer a sua ideia ser aí o teu negócio, o teu empreendimento. E isso acaba sendo uma coisa que nos desafia muito, especialmente aqui no Brasil, nos desafia muito e vamos buscar novamente. Nosso sinal está um pouco instável e eu peço a você um pouco de paciência, um pouco de tolerância para que nós possamos estar entregando esse conteúdo que pode fazer bastante sentido para você. Enquanto isso, compartilhe essa live. Luana, o sinal está bem estável. Eu acho que seria legal a gente já ir direto ao ponto, porque está caindo demais hoje. Não sei se o sinal aqui, ou enfim, o que está acontecendo. Tá. Mas a nossa ideia hoje é estar compartilhando para vocês como é que você pode transformar ideias em empreendedorismo. A Luana está contando um pouco da carreira dela, como é que foi Eu, eu, o início eu, dessa carreira. eu sei que a minha história é longa, mas eu vou resumir. Resumo. Então, mesmo trabalhando em drogaria, eu acho que eu estava falando essa parte, eu tinha ainda um desejo que eu queria trabalhar com a área de, de, de cosmetologia, com cremes, trabalhar na indústria, trabalhar na Avon, e eu tinha aquele desejo dentro de mim. Eu não sabia ainda o caminho, mas eu tinha a ideia dentro de mim. E foi quando, em um determinado ano, que eu não lembro qual, eu vi uma resolução do Conselho de Farmácia dizendo, liberando os farmacêuticos para trabalhar com estética. Quando eu vi aquilo, eu falei, gente, é isso. Exatamente isso que eu venho estudando, que eu venho buscando, e é isso. Então, eu fiz mais uma pós-graduação e eu já tinha na minha cabeça a ideia de ter o meu espaço. Eu trabalhei em algumas outras franquias, trabalhei em outros lugares, mas eu tinha dentro de mim. Então, o que eu quero, resumindo toda essa minha história, o que eu quero dizer que quando a gente tem esse desejo de ser empreendedor, você tem uma ideia. Você tem uma ideia que, às vezes, muitas vezes, você não sabe por onde começar, mas você tem esse desejo. É um engano você achar que você vai ser seu próprio dono, que você vai trabalhar menos, você vai fazer o seu horário. É um engano, porque a gente trabalha muito mais, na verdade, a gente se dedica muito mais, né? Mas isso é extremamente reconfortante, é muito interessante, sabe? É muito gostoso. Então, a gente tem os desafios dia a dia, mas isso, para mim, faz parte, né? Então, o empreender, ele parece um caminho bastante incerto e inseguro, mas, na verdade, a gente tem um desejo dentro de si. E tudo começa, às vezes, com uma ideia inovadora, ou às vezes no intuito de você já ver um negócio, você tem mais ou menos o conhecimento da área e você pensa assim, nossa, se eles fizessem desse outro jeito, seria uma forma melhor. Então você já começa a olhar aquilo com outros olhos, né? Você quer falar alguma coisa, Assim, Kátia? só acrescentando que muitas vezes você pode ter uma ideia inovadora, mas que você tem medo de prática. E outras vezes, nem precisa de uma ideia inovadora assim. Simplesmente identificar o que você sabe fazer bem feito. O que você faz de uma. Porque quando a gente coloca, às vezes, Luana, esse conceito inovador, pode ser que a pessoa fica imaginando que tem que ser uma coisa muito fora da curva, muito diferente. Não é. Não, Por exemplo, você pode fazer bolo. E fazer um bolo muito especial. Por exemplo, bolo de café. As pessoas ainda não têm um olhar muito aguçado para isso. Bolos para pet. Você já imaginou isso? Não é tão diferente o trabalho do que uma confeitaria para uma pessoa humana, mas é um segmento que tem tudo para ser extremamente próspero no futuro. Ou seja, para se tornar empreendedora, nós temos alguns baldes, vamos colocar assim, que são importantes serem vistos, que é o que eu sei fazer. O que eu sei fazer bem e o que eu posso entregar com isso. Muitas vezes
Você fala, olha, eu sei fazer bolos incríveis, e você pode ensinar, você pode fazer, você pode inovar, como, por exemplo, essa área para pets. A ideia é, o que eu sei fazer? Por exemplo, no meu caso, o que eu sei fazer? Eu sei ter uma leitura muito precisa sobre uma pessoa, eu sei perceber quais são os comportamentos e os gaps que geram esses comportamentos. Então, eu posso entregar para a pessoa um reposicionamento diante da vida. A Luana, além de beleza, além de tantas coisas, e você, o que é que, se você fosse empreender hoje, o que você sabe fazer? Por exemplo, uma maneira de identificar um dom. Quando todas as suas amigas sempre procuram você para saber um conselho sobre um certo desafio que elas nunca sabem como lidar. Você tem uma forte tendência para ser uma mentora, para ser uma consultora, ou mesmo para trabalhar com essa parte do desenvolvimento humano. Você tem bolo, todo mundo fala que seus bolos são os melhores. Então você tem uma mão que pode oferecer isso. Segundo balde, é bastante importante você perceber qual é o meu network. Não, eu só faço bolo para os meus filhos em casa. Então é hora de você poder expor um pouco mais sobre isso. Como que é? Qual que é a opinião? Será que a opinião de ser gostoso é só do seu filho? Porque se for só do seu filho, pode ser que seja uma coisa muito pontual para você se arriscar nesse segmento. O ideal é qual o feedback que você recebe dos amigos do seu filho, da tua vizinha, daquela prima, enfim, ter um network. É fazer, entender qual é o network, quais são os feedbacks que você recebe cada vez que você oferece bolo, cada vez que você ouve uma amiga. A amiga volta para você e fala, olha, foi incrível aquele conselho ou aquele direcionamento que você me entregou. Foi ótimo. Se eu não tivesse te ouvido, eu tinha me dado muito mal. Então, é perceber quais são os sinais, que a vida te entrega sobre aquilo que você sabe fazer bem. E não precisa ser uma coisa inovadora, inventar um carro que funciona a grama. Aí seria ótimo, que perto da minha casa tem tanto mato. Mas não precisa ser isso. Pode ser uma outra ideia. O que você sabe? Primeiro pense o que você sabe fazer bem e, aliás, o que você gosta de fazer. O que você gosta. Eu adoro fazer receitas. Isso já é um grande caminho. E a parte da culinária, quando ela é bem feita, ela realmente tem uma grande tendência a crescimento. Peraí que então eu vou ler uma mensagem aqui, Luana. Quero agradecer a Mary, a Elaine, a Elaine Leal. Eu descobri o meu dom com 29 anos. Amava fazer o pé com minhas amigas. E uma amiga me deu um conselho há 20 anos atrás que eu deveria fazer podologia. E diga-se de passagem, a Eliane Leal é uma profissional muito, mas muito de um alto gabarito de qualidade que atende aqui no prédio que eu trabalho, aqui na Rua do Oratório. É uma podóloga, assim, incrível. Incrível, que eu entrego sempre os meus pezinhos na mão dela. Super indico. E tá aqui na Moca para quem desejar experienciar esse mimo, que é um mimo, fazer os pés com ela. Luana, com você. Então, é isso que eu estou dizendo. A ideia normalmente vem de coisas que a gente gosta. Então, durante a minha trajetória, eu estudei pele, estudei cremes, estudei processo de cicatrização. Então, eu estava sendo direcionada para o que eu sou hoje. Eu só não entendia, só não tinha o caminho certo ainda. Né? Então, eu falava, eu gosto de tudo isso, mas não tinha ainda direcionamento. Mas foi o que a Kátia disse. Muitas vezes são coisas simples que a gente faz em casa, né? Que nem mesmo o bolo, a boleira famosa lá da Sodier. Ela começou fazendo bolos em casa. E hoje, o que é a Sodier? Então, vem de ideias simples. E fazer essas perguntas para si mesmo, se você tem esse desejo de ter um negócio seu, o que você faz bem, o que você gosta de fazer. A validação, o feedback das pessoas é muito importante, porque vai te direcionar. O bolo ficou seco, eu não gostei muito desse, mas eu gostei mais desse. Então, isso já vai dando direcionamento para a gente. Outra coisa que a gente também pode observar é as tendências de mercado, que nem mesmo você abordou em relação aos animais. Está cada vez crescendo mais a área de pets, né?
As pessoas cuidam muito mais dos animais hoje em dia do que se cuidava há 15, 20 anos atrás. Então, é uma tendência de mercado. Então, quem gosta de mexer com isso é uma área bastante interessante. Outra coisa que eu anotei é a validação de ideia. Então, muitas vezes você pode fazer pequenos testes. Ao invés de você vai seguir a área de culinária, ao invés de comprar a ultra mega batedeira de última geração, você pode ter uma batedeira simples, começar ali a fazer uns testes, vender um aqui, outro ali, ver o que o pessoal acha, antes de investir um valor maior, né? Então, começou a dar certo, você já vai reinvestindo esse valor para o seu negócio crescer. Pode falar. E uma coisa bastante interessante é perceber se aquilo que você está investindo é algo que você deseja se dedicar, se é algo que você realmente deseja bancar o preço. Então, primeira coisa, o que você sabe fazer e o que você está disposta a fazer por bastante tempo, por muito tempo e talvez por toda a sua vida. Porque não adianta você oferecer algo que você detesta fazer. Isso é um suicídio profissional. É um suicídio. Pensar só no dinheiro, né? Pensar só na área financeira. O dinheiro sempre é efeito, tá? O ideal é você saber fazer com especificidade. E isso vai te dar um retorno, mas é com certeza. Então, o que você sabe fazer e o que você deseja fazer se dedicando por alguns anos. O que você consegue fazer de uma forma que te traga realização. Ponto 3. Quem você conhece, que é o network, quem você conhece que é capaz de te entregar um feedback honesto e claro. Se o teu dom é bolo, a pessoa ser capaz de chegar para você e dizer assim, olha, os seus bolos, eles são bons, mas eles deveriam ser mais recheados, ou menos recheados, ou mais molhados. E você entender que isso não é uma crítica, é um feedback. E agradecer aquela pessoa e tê-la como uma referência do que outras pessoas possam ter como expectativa sobre o seu trabalho. Ponto. O que você possui para fazer isso? O que você já tem? Eu tenho fogão, eu tenho network, eu já tenho também feedback. O Santos H. Comunarc entrou, seja muito bem-vindo. PC Pereira também entrou. Muito obrigada. Hoje nós estamos falando sobre empreendedorismo e desejo muito que isso acrescente algo de bom para todos vocês. O que pensam sobre você é algo importante a ser considerado. E lembra, se chegar e falar para você, olha, o teu bolo, ele é muito bom, ele está ótimo para ser comercializado, mas a aparência dele não é apetitosa, a aparência dele não é atrativa. Então, com esse feedback, você vai buscar conhecimentos e técnicas, muitas vezes até pelo próprio YouTube. Pelo próprio YouTube, onde você vai fazer com que a aparência desse bolo possa expressar a qualidade que ele tem. Então, o que você sabe? Então, vamos lá, recapitulando. O que você sabe, o que você consegue fazer, qual é o nicho de pessoas que hoje poderiam estar experienciando o que você oferece? Você é capaz de receber um feedback de uma forma profissional? Porque você vai receber muitos feedbacks. E considerar o que eles podem te entregar. Então, seja aí a primeira ideia mais amadurecida como empreender. Seja bem-vinda, Carol, sempre. Maravilhoso momento para você, Carol. E hoje nós estamos compartilhando como transformar uma ideia em um negócio. Os passos para fazer que a sua ideia tenha força de se estabelecer no mercado, entregando a você mais do que o investimento. Nós sabemos que aqui no Brasil, um negócio, geralmente, eu não sei mais quantos por cento hoje, eles fecham em um ano. Em 2 anos, se eu não me engano, é mais de 70% dos negócios que se iniciaram, eles fecham. Então, como é que quais são as informações que você pode trazer para amadurecer a sua ideia e transformar num negócio que, primeiramente, possa te realizar?
Sim, e o empreendedorismo é um estudo constante e adaptação constante também, porque o mercado muda, o que as pessoas gostam ou não muda, isso tem bastante vulnerabilidade, né? Então é uma coisa bastante comum e a gente precisa sempre estar inovando e recebendo esse feedback de uma forma que faça o nosso crescimento, né? Quando uma pessoa fala alguma coisa, você pode, que nem você mesmo relatou da aparência, você vai buscar. Se a minha aparência não está tão atrativa, o que, que eu posso fazer para melhorar? Né? O que, que o pessoal está buscando? Já que a gente está falando bastante de bolo, né, da parte de culinária, tem épocas que são famosos, são períodos que fazem aqueles bolos que chamam de. Ai, como? Sem cobertura. Tem época que são os bolos que você tem que tirar o plastiquinho ao redor e a cobertura cair, né? Então, a gente precisa estar nesse processo de adaptação, porque as pessoas mudam. Então, é bastante importante ter essa resiliência e persistência. O empreendedorismo tem essa parte da persistência também, porque muitas vezes a gente entra num negócio pensando assim, eu vou ter um retorno financeiro dentro de 3, 4 meses, e às vezes não. Às vezes demora um ano, naked cake, isso mesmo, Ivani, obrigada. Então, tem períodos que esses bolos são mais famosos, é o que está saindo, depois muda, é o bolo que, né, a cobertura cai. Então, é uma constante mudança. E a persistência, porque por exemplo, quando eu já trabalhava com estética, mas quando eu vim para a Moca, eu investi todo o dinheiro que eu tinha e sabia, eu tinha consciência que o meu retorno seria em torno de 2 anos. Só que no período de 2 anos nós tivemos a pandemia, né? 2018, 2019 foi período de pandemia. O período que eu iria começar a ter retorno financeiro, entrou o período de pandemia, que foi um período bastante desafiante. Então, eu tive que me flexibilizar e sabia que esse período ia ser por um momento, não sabia quanto tempo. E então, o meu retorno financeiro realmente começou após a pandemia. Né? Então, é uma constante adaptação. Independente da área, independente do mercado, você precisa ter a persistência, porque muitas vezes o seu retorno não vai ser dentro do período esperado. Eu quero até desejo até indicar um seriado do Netflix que se chama Madame. Eu até citei ele na aula hoje, porque é inovador, porque além de ser real, além de ser o que tem empreendedor é o que ele tem postura. Porque numa dança, ela é uma mulher não, que tinha tudo para dar errado, tudo para dar errado. Ela teve um foco numa ideia, uma única ideia. Então, muitas vezes, pessoas, maravilhosa noite, Dio, seja muito bem-vindo. Muitas vezes você acaba desistindo na metade do caminho, porque você acredita, como a Luana citou, que o resultado tem que vir assim, em 3, 4, 6 meses. E o mundo do empreendedorismo, especialmente no Brasil, pode ser bem diferente de uma moldura como essa. O mundo do empreendedorismo do Brasil, ele exige que você mais tempo para ele poder criar musculatura e ficar no mercado. Então, geralmente, o ideal é que você tenha uma reserva de pelo menos um ano. Um ano para se cobrir, um ano para não depender daquilo. Aí você pode falar, mas Kátia, eu não tenho um ano. E eu não tenho reserva nenhuma. Inclusive, eu estou liberada do mercado de trabalho agora. O que eu faço? Ué, faça. Primeiro, localize o que você sabe fazer. E comece a fazer. No caso dessa pessoa, não existe ainda uma outra possibilidade de sustentação. Então, se dedique completamente a isso e faça as coisas acontecer.
Não se dê desculpas para adiar. Faça agora. Nós estamos no mês de novembro e é um mês bom, porque é um mês onde as pessoas recebem 13º agora, né? O de dezembro já é mais baixinho. Então é hora de você começar a fazer seus experimentos. É hora de você começar a testar. Ah, eu quero ser vendedora. Meu, vendedora é a área que mais tem contratação. E mais tem contratação. Tem 50 empresas aí enlouquecidas atrás de profissionais. Mas como é que eu posso chegar? O que eu vou fazer? Né? Como é que eu empreendo? Como é que eu posso ser representante de vendas? Enfim, é ideal, primeiro, é passar por esse funil. O que eu sei fazer, o que eu desejo fazer pelos próximos anos, eu estou disposto ou estou disposta a pagar esse preço? Porque no começo, o ideal é que você direcione a força do seu dinheiro no negócio. Então faz de conta que hoje você está no negócio já e você fechou o seu caixa com R$ 1.000. Aqueles R$ 1.000 não é para você sair torrando. Você não pode sair torrando, especialmente quando você é um empreendedor ou uma empreendedora que acabou de abrir um negócio. Não. Você, no máximo, vai a parte daquele valor, mas a maior parte tem que ficar na empresa. A maior parte não é tua, a maior parte tem que ser reinvestida na saúde da empresa. E um grande erro que as pessoas cometem é misturar suas contas pessoais com as contas da empresa. E um assassinato. O ideal é você definir todo esse valor para as minhas despesas e não ultrapassar isso. Ter disciplina. Esse é o preço do empreendedorismo. Você não pode ficar no carro porque a empresa não tem saúde assim. Você não tem respeito. É um planejamento a curto e longo prazo, né? E separar totalmente o que é pessoal e o que é da empresa. O que é da empresa é aquilo e você não mexe. A Aline está dizendo, ou não, a gente já tem. Temos que sempre estar buscando, estar em busca do sim, acredito. Exatamente. O não você já tem. Se você está liberada, o ideal é a busca do melhor. Então, se eu tivesse hoje sem uma profissão e eu desejasse ser, sei lá, esteticista, o ideal é se dedicar ao máximo sobre isso. O máximo sobre isso. E começar a divulgar. Sabe onde é que se divulga o seu trabalho? Vocês têm ideia? Onde é que nós divulgamos o nosso trabalho? Para quem é empreendedora? Em todo lugar, para todas as pessoas, em todo o momento. Não importa a área que você vá, não importa se você vai ser esteticista, não importa se você vai ser farmacêutica, se você vai ser terapeuta, não importa. Você é uma vendedora do seu trabalho. E enquanto você não se tocar disso, dificilmente o seu negócio vai dar certo. Dificilmente, exatamente, ali no famoso boca a boca. É você falar, assim que eu comecei, é assim que eu comecei. E é assim que todos os empresários começam quando não se tem investimento muito alto para grandes propagandas. Então, é aprender e entender e aceitar que você é vendedora de si mesmo em todas as áreas. Se você é uma professora de inglês, você vende o seu trabalho e você é uma vendedora de si mesmo. Então, a ideia é, eu não sei vender, sabe? Sabe como é que a gente aprende a fazer o que não sabe? Fazendo. Eu sou prova disso. Inclusive as lives aqui que eu e a Luana estamos trabalhando já há tanto tempo. A Luana nunca fez live, né? Nunca falou em público assim. E a Luana falou, mas eu não sei falar. Eu falei, sabe como que a gente aprende a fazer? Fazendo. Olha lá, hoje ela está dando uma live sozinha aí. Então é isso, é fazendo que você aprende. Se você quer ser bom, aprenda. Se você quer ser o melhor, aprenda a fazer o melhor que tem. E se você quer dominar uma área, ensine. Ensine pessoas. É assim que se domina uma área, ensinando pessoas. Assim você se torna mestre daquilo que você disse. É isso mesmo. A Arlene, ela é uma pessoa
é uma amiga minha, é cliente também, e ela já me viu várias vezes em um grupo de mulheres. Eu estou sempre entregando meus panfletinhos, falando do meu trabalho, entregando chocolate com o logo do meu trabalho, porque a gente é vendedora a todo momento. Eu sou vendedora a todo momento, né? Aonde eu estiver. Então, a ideia é que você, primeiro, anota qual a tua ideia. Anota no papel. Pega uma agendinha, pega uma folha, anota qual é a ideia que você pode fazer. O que você faz que chama atenção, que você gosta de fazer, que as pessoas dizem para você. Eu compraria o teu bolo, eu pagaria para fazer o pé com você, que as pessoas realmente identifiquem. Perceba quais os nichos que inicialmente você pode receber esse feedback. Perceba que o dinheiro que você conquista disso, o ideal é que a maior parte seja entregue ao próprio negócio. Se for possível, faça um planejamento de pelo menos um ano, para que você tenha liberdade de deixar o negócio crescer. Porque quando você fica apertado e vai chegando aquele bando de boleto, a tua preocupação pode interferir diretamente no resultado daquilo que você está fazendo, mas diretamente no resultado. Então, quando você fica preocupado, quando você está na escassez, às vezes isso pode ser um grande distrator para um empreendedor que está começando agora. E saiba, ser empreendedor é muito, mas muito diferente de fazer aquilo que você quer, na hora que você quer, para quem você quer e se você quer. Não, ser empreendedor é ter uma maturidade emocional onde você vai além do que você deseja. O ideal é que você faça muito mais do que você quer. Isso é um empreendedor, tá? É isso mesmo. Tem dias que eu tenho dor de cabeça, tem dias que eu tenho cólica menstrual, tomo medicamento, mas estou ali. Não é por isso que eu vou deixar de atender, não é por isso que eu não vou fazer o meu trabalho. A não ser em último caso que realmente não tem condição física de estar ali. Mas enquanto eu puder, eu estou fazendo o que precisa realmente ser feito. E empreendedorismo é isso que a Kátia resumiu muito bem, que é fazer além das expectativas. É fazer além do que se quer. Do que se quer. É o ideal, tá? Isso é empreendedorismo. Então, se você se encaixa nesse perfil, conhece uma pessoa que se encaixa nesse perfil, compartilhe o link dessa live. Compartilhe o link dessa live para que esse conteúdo possa enriquecer e formatar melhor a ideia dessa pessoa. E não fica reclamando, tá? Não fica reclamando. Outra coisa, empreendedor não tem vida livre, tá? Muitas vezes você vai ter que dizer não para uma viagem, não para o final de semana, não para o seu namorado ou sua namorada. Você banca isso? Essa pessoa está alinhada na mesma direção? Porque é uma coisa que é importante e agora parece muito superficial, mas lá na frente isso pode te fazer trocar, tá? Não, não tem feriado também, né? Muitas vezes não tem feriado. Muitas vezes não tem feriado. Então, são prós e contras, né? O quanto você realmente deseja ter o seu negócio, o quanto você acredita na sua ideia. O passo a passo é, pega um caderninho, o que você faz de melhor, o que você gosta de fazer, o que você tem interesse, o que você se vê fazendo, né? Então, isso já é o primeiro direcionamento. Faça um planejamento, curto e longo prazo, ao que o mercado condiz no momento, o que você tem de investimento e coloque isso em prática o quanto antes. E não espere que o retorno financeiro vai acontecer rápido demais, não. Ele vai acontecer na medida que for trabalhando, que as coisas vão sendo colocadas em ordem e o retorno financeiro ter uma dedicação muito maior. Mas é muito prazeroso e isso é muito bom. Fazer o que a gente ama, o que a gente se vê fazendo, isso é maravilhoso. E fazendo um link para a questão da CLT que a Luana citou, é muito importante para
você observar se a sua cabeça está preparada com o funcionamento por mais que você ache que é uma coisa ruim, mas ali você tem um registro, ali muitas vezes você tem um plano de saúde, um 13º, um fundo de garantia. Na CLT você tem férias. E quando você é empreendedor, essas coisas, elas fogem de você. Você não vai ter em novembro e dezembro. Você não vai ter férias. Você vai tirar férias quando é possível se tirar, não quando você quer. Porque a empresa, quando você é contratado SLT, o risco da atividade é da empresa, não é seu. E quando você é o seu empreendedor, veja a diferença disso. Se você é uma pessoa que procura muita estabilidade, segurança e controle, talvez a área do empreendedorismo não seja exatamente aquilo que você acha que é. Porque você não tem garantia nenhuma. Veja o que aconteceu com a Luana, a questão do Covid. A questão do Covid mudou e quebrou vários e vários empreendedores. Então, aquelas pessoas que não tinham reserva ou que usavam caixa assim, sem saúde nenhuma, quebraram, não deram conta. Então, perceba, se você é uma pessoa que tem que ter garantia e tem que ter segurança, a empreendedor não é para você. O ideal é que você, primeiro, tenha um planejamento para entender que empreender te deixa vulnerável. Vulnerável ao setor econômico, às modas, às mudanças do mercado, a estudar sempre, tá? Muitas vezes você tem um telefone que vai ser mais da sua vida. Empreendedor não tem isso, não. Empreendedor é uma inovação todos os dias, onde a vulnerabilidade, ou seja, é um risco diário, é um risco contínuo. Se você banca esse processo, seja bem-vindo, seja bem-vinda nesse mundo. Mas se isso não é sua praia, beijo, um abraço, cheiro. Empreendedor é estar sempre em um estado de vulnerabilidade. Isso. Resumindo, é tudo isso. Tem os prós e contras, mas para quem tem esse desejo, né? Para quem acredita na sua ideia, vai em frente. É isso aí, mas pense nesse conteúdo e realmente coloque em prática. Esse Sim. é o conteúdo e desejamos que ele tenha oferecido algo bom. Para aproveitar essa live, nós desejamos que você continue se comunicando conosco e dizendo qual é o assunto, qual o desafio que você está vivendo agora, para que nós possamos estar entregando algo que seja útil para você. Qual o desafio? O que está acontecendo com você que você gostaria de receber aí uma informação, um direcionamento? Escreva aqui para nós. Escreva, porque esse pode ser o assunto e a temática da nossa próxima entrega, na segunda-feira, na próxima segunda-feira aqui, nesse mesmo lugar. Combinado? Luana, vamos agradecer Érica. Falhou um pouquinho para mim, mas eu acredito que é para agradecer, é isso? É, para agradecer. Eu agradeço a presença de todos que estiveram presentes. Se tiverem alguma dúvida, é só mandar mensagem tanto para mim ou para a Kátia. Eu sou uma pessoa bastante acessível e eu adoro tirar dúvida de vocês. Poder auxiliar na medida do possível, poder apoiar na medida do possível. Eu agradeço muito pela presença e disposição de vocês. E até a próxima segunda-feira, nesse mesmo horário, às 9h31 da próxima semana. Um enorme beijo. Boa noite. Boa noite.